Minutos hoje, quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Já chegamos ao dia 10 de março. Como está passando rápido esse ano 2022, com muitos assuntos. Mas hoje é um dia bastante especial aqui no Ponto a Ponto. E eu vou colocar ponto a ponto, conexão e inclusão. Pois hoje nós vamos dar aqui um pontapé, no bom sentido, inicial, da volta desse projeto tão bacana aqui da Rádio Conexão, que ele já esteve no ar, mas volta repaginado, volta com uma nova linha de atuação, não que não era boa, é ampliando os horizontes, chegando até você, literalmente. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre o Conexão e Inclusão, a volta, quando será, como você pode interagir, participar, como você pode colaborar, né, com sugestões de ideias, de pauta, e você vai interagir conosco aqui, com certeza. Programa Ponto a Ponto, então, hoje, começando junto com Conexão e Inclusão, nessa quarta-feira, dia que se comemora o dia do telefone, hein? Olha, faz tempo que a gente acho que nem usa telefone fixo, né? Mas vale ressaltar, data criada da forma de homenagear o momento que o histórico, né, que Graham Bell conseguiu fazer a primeira transmissão elétrica de voz faz pouquinho tempo, 1876. Hoje, quando eu passo em algum lugar, vejo um orelhão, por exemplo, já usei muito, viu? Mas hoje, os celulares tomaram conta e a gente usa. Mas tem muita gente ainda, principalmente as pessoas de mais idade, são mais conservadoras e tem lá o seu telefone do lado ali da cabeceira ou na sala para atender. Então, lembrando e parabéns a Graham Bell pela invenção nessa transmissão elétrica, pela primeira vez em 1876 também, né? E vale ressaltar e lembrar que você deve participar conosco, inscreva-se no nosso canal, Ponto a Ponto, como também você pode e deve se inscrever. Depois elas vão falar no canal que será colocado aí para você, Conexão e Inclusão. Se inscreva, participe, dê o seu like, sugestão. Elogio é bacana, mas elas também aceitam reclamação, pode dar o puxão de orelha, que é muito bacana, né? Vamos colocar as nossas companheiras aqui, né? Estamos aqui com a nossa querida Cristina Fernandes dos Santos Soares, ela que é psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, advogada, ativista em inclusão. Tem muito mais para falar. Cristina, bom dia, né? Eu já antecipei aqui, mas a gente vai falar muito no programa de hoje sobre isso, sobre essa volta tão importante. A gente está vendo aí tantas coisas do mundo e a palavra, acho que inclusão, nunca esteve tão em uso e as pessoas têm que entender que ela é positiva. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui para divulgar essa surpresa, uma volta de um programa que tinha muita audiência, muito sucesso. Fernanda e Ronaldo, os pioneiros, a gente vai contar um pouquinho, então é sempre com muita alegria, porque é um programa que sempre foi preparado com muito carinho, tem todo um histórico de vida, né, e um histórico social. Então, a gente vai agora contar um pouquinho de como vai ser, como o Edu falou, e vai agregar a toda essa grade dos programas que nós temos aqui na rádio. Eu mostrei aqui enquanto a Cristina falava, né? Mas esse é o presente que eu já ganhei aqui, ó, tá? Muito bacana. Depois a gente vai tentar aquelas negociações tipo ONU, União Europeia, não precisa tanto não, né? Da nossa querida Cristina, quem sabe, né, colocar algumas em sorteio para os nossos ouvintes. Vou dizer uma coisa para você, a caneca não é bonita, ela é linda, essa aqui já é minha, né, linda, tem o logo aqui do programa, da rádio, tem aqui o personagem Jones e também o Spike, o seu cachorrinho, lembrando, né, a origem disso aqui, inclusive, se deu, né, Cristina, na vida da Carol aqui, não é isso? Isso. Muito legal. Uma amiga querida, que também faz um trabalho maravilhoso com bonecos, contação de histórias, jogos, enfim, que ela tem a Turma do Longinho, são todos bonecos que contam uma história de vida de um personagem, que tem tudo a ver. No nosso programa também nós vamos contar com mais afinco a história de cada personagem, né? O meu, por exemplo, é o Pedro. Criação. E o Longinho tá aqui, ó. Tá, isso. Tá aqui o Longinho, né? Aí esse aqui é o da Virgínia. Tem a turma toda. Isso, a turma toda do Longinho, a gente, para você curtir aí também esse trabalho bacana que a Carol faz, né? Isso. E aqui toda a identificação dos personagens dela, muito legal. E um presente, né? Que a tia Cristina né, trouxe para nós aqui. Mas, além da Cristina, também nós estamos aqui com a Fernanda Valente, professora, jornalista, com especialização em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. A Fernanda, que já fez parte, né? Fazia parte e vai continuar fazendo parte, né? Desse projeto tão bacana que é o Conexão Inclusão. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. O que você achou da sua caneca? Eu achei a minha caneca linda. Ela é muito especial.
A Cris, quando ela pediu um personagem, eu escolhi uma TDAH. Linda, cara. Que, em homenagem a uma aluna que eu tive. Olha aí. Que, inclusive, está na faculdade. Olha. E estudando fisioterapia. Muito bom. E eu fico muito feliz com isso. Sim. Porque a inclusão é aquilo, né? Funcionou. Funciona. Não é que funcionou, ela funciona. Eu digo para essa aluna, então, em especial para ela, acreditar, né, Fernanda? É importante. No potencial dela, nas potencialidades. E prova, né, Fernanda, que se ela conseguiu, outros conseguirão também. Consegue. Não é isso? Isso. Vamos falar muito sobre isso. Nosso programa, né, é muito especial, como diz a Cris, né? E começamos em 2019, né? Tivemos que finalizar em conta da pandemia e agora repaginando, trazendo de volta assuntos que são necessários, Sim. né, a todos, inclusive para professores, principalmente para a área da educação, porque ainda há muita confusão, ainda há muita falta de informação, Sim. Às vezes assim uma negação até, né? E a gente tem que olhar a inclusão como uma atitude mesmo, faz parte muito da percepção, às vezes, do profissional, e falta levar isso, é mais percepção, é uma atitude. A inclusão, ela acontece. A partir do momento que você aceita o outro, a inclusão vai acontecendo. E você não vai olhar para a deficiência, você vai olhar para a potencialidade do ser humano. Sim, acho que foi muito feliz. Porque todos nós temos uma deficiência em alguma área da nossa vida. Mas você foi feliz, viu, Fernanda? Até, Virginia, bom dia, né? Não falei bom dia para você, eu já falei. Dia. Bom dia, não, né? Bom dia a todos. Olha, essa Ótimo canequinha programa. da Virginia aqui, né? Olha, Uma graça. Maravilhosa. Agora, quando você falou em aceitar, até eu abro o programa dizendo, eu não gosto de polêmica, eu não gosto de... Não é meu tipo fazer isso, não é minha característica, nem da minha personalidade, mas, mais uma vez, você falou uma coisa muito importante aqui agora, que é o aceitar, né? E a Cristina, com a vasta experiência dela também, nós tivemos, mais uma vez, uma polêmica reunindo aí várias entidades por um manifesto, inclusive de uma fala do ministro Milton Ribeiro, que afirmou não tem esse negócio de ensinar que quem nasceu homem pode ser mulher. E ele afirmou que o governo Bolsonaro não vai permitir ensinar coisa errada. Você foi feliz quando você falou, aceitar as coisas, né? Aceitar o outro, como ele é. Claro que com respeito, eu não posso invadir a liberdade, a privacidade dos outros, mas Cristina, ela falou bem, essa palavra aceitar, no contexto global, ela é importantíssima. Sim. Quando você passa a aceitar as diferenças, né, o potencial de cada um, você já abre o caminho justamente para quê? Para fazer referência à inclusão. À diversidade. Sim. Cada um é único, ser único, com seus valores, e a escola tem esse papel social de estar sempre à frente e dando essa abertura à diversidade. Como você falou, respeitando, claro, cada indivíduo. Sim. Mas, fazendo uma analogia, quando a gente também fala em religião. Então, o Brasil, o que ele é? É laico. Sim. E aí a gente vai trabalhar os valores. E nesses valores, a pessoa vai incorporando isso. Então, com relação ao gênero, enfim, a escola tem esse papel social de trabalhar a diversidade. E é importante que isso aconteça, para as pessoas entenderem. A gente, repito, não quero criar polêmica, reputo o ministro uma pessoa inteligente, até porque eu conheço pessoalmente, eu entrevistei em 2 ou 3 ocasiões aqui em Santos, no programa que fazia de televisão, me foi sempre educado, sempre gentil, nunca polemizou nada, tinha opiniões bastante claras e concisas e até não mudava. Ele é um líder religioso também, mas me parece que na função e no cargo como ministro, ele talvez não tenha entendido ainda, que ele não fala apenas para o nicho, por exemplo, da igreja, que ele é o líder. Ele fala para um nicho total, que é toda a população brasileira. Não é isso, Fernando? Quando a gente vai emitir um conceito, é uma situação. Mesma coisa, como a Cristina falou, religião, política, futebol, qualquer outro assunto que mexa com massas, né? Com um número muito grande de pessoas. Eu posso ter uma outra, mas nem por isso nós não podemos conviver com educação, com respeito, admirarmos o trabalho um ao outro. Então, quando você cria esse ponto na curva, dizendo que isso não pode, aquilo não... É difícil. É claro que a gente sabe que
a gente não pode viver num mundo de intolerância. Eu achei que não ia viver isso. Estamos vendo uma invasão, como a Rússia comete contra a Ucrânia, com violência, com mortes. Vocês devem ter visto, comentava isso com a Cristina, uma médica brasileira fazendo residência, citando fatos que a gente não tem nem palavras para citar, não dá nem para querer justificar nada, né? Então, isso é muito perigoso, né? E é muito triste, porque as primeiras pessoas a serem até eliminadas e deixadas para trás são as pessoas com deficiência. Sim, são são escudos humanos nessa guerra. Exato. Então, é a mesmo. E antigamente é até perigoso, porque é até um retorno, né, ao passado, porque antigamente nas guerras as pessoas deixadas para trás eram as pessoas com deficiência, né? Sim, o histórico da deficiência, ele vem de uma segregação muito grande, né, onde já realmente quem não servia para aquela função da sociedade na época, exemplo, para o exército, já teria que ser morto, assim como as mulheres, enfim. Aí depois vem toda uma situação de já ainda segregar ou estar em casa, ou ser colocado naquelas instituições religiosas, né? E só muito recente, no sentido ainda história do mundo, que as pessoas com deficiência começam a aparecer no mundo. Então a gente fala assim, ai, como tem deficientes agora? Não, é porque se escondia, porque eram mortos, porque eram segregados, enfim. Então é isso que a gente vê. E voltando no assunto da polêmica, claro que nós, profissionais da educação, quando a gente está trabalhando valores, conceitos, é claro que para uma criança na tenridade, na primeiríssima infância, nós não vamos tratar o assunto aberto assim como a gente faz a adequação de qualquer conteúdo. Exatamente. Então, a gente vem, mas a gente tem, por obrigação, trabalhar valores, e trabalhar o respeito, e trabalhar a humanização, e trabalhar isso mesmo, direitos humanos. E um dos direitos humanos é esse respeito à individualidade. Na nossa Constituição também, no artigo 6, é muito importante ressaltar isso, que a educação é para todos. Sim. Né? E, às vezes, porque algumas escolas especiais, né, foram fechadas, né? E muitas escolas estão com alunos com deficiência, Sim, né? Que entrou uma demanda, né? E a inclusão, a lei, ela já foi decretada, a Lei Brasileira de Inclusão foi lá carimbada em 2016, mas algumas pessoas acham que ainda é brincadeira, né? Não estão levando a sério alguns ambientes, Sim. Não estão levando a sério isso. E de repente, muitos lugares estão se preparando, né? Estão vendo, a inclusão chegou, ela chegou aqui, e agora? Né? O novo. É o novo. Desafiador. Então, é um desafio. Causa mesmo um pânico, né? Causa. Mas é aquela história, a gente tem que se conscientizar que valorizar, observar a pessoa. Exatamente. Então, a pessoa, cada um na sua individualidade, a gente tem que estar sempre reforçando isso. Por quê? Quando a Fernanda fala, por exemplo, do receio, e às vezes, a gente tem agora, atualmente, que é época de matrícula em escola, por exemplo, a negação, seja ela que a maior negação é a velada. Nós não estamos preparados, o ambiente aqui não dá, tem escolas que têm maior preparo, maior profissional, enfim. E aí a família fica na situação que não tem nem onde colocar, e aí aquela história que voltamos, o respeito à individualidade e à potencialidade. E são coisas simples no sentido de, por exemplo, eu, antes de me aposentar, eu tinha um compromisso numa escola, onde recebia um aluno, e é escola integral, tem a parte da hora da alimentação, enfim, e a pessoa, né, o aluno, deficiente, cadeirante, com uma síndrome, né, que é um conjunto de características e tal, e aí a escola se sentiu, como eu falo, com aquele medo
por exemplo, da alimentação. E quem alimenta, quem não alimenta, se pode alimentar, nós não vamos alimentar, sim, vamos diminuir o horário e tal. Eu entendo esse receio. Mas a partir do momento que você olha a pessoa, que você conversa com a família e tira, claro, todas as individualidades daquela pessoa. Então, por exemplo, à época eu perguntei para o grupo, que nós fizemos uma reunião coletiva, né, para abaixar esse ânimo que o pessoal estava querendo, claro, fazer um trabalho bom, mas com muitos receios. E eu falei, fizeram uma conversa, uma anamnese com a família? Fizemos. Então, deixa eu fazer uma pergunta com relação à alimentação. Tem alguma restrição? Tem alguma situação que demande um outro profissional? Por exemplo, ela engasga? Não tem nada. Eu falei, então, assim, nós temos que tratar a parte da alimentação como nós nos tratamos. E a chance dessa criança ter um engasgo é a mesma que a minha. Sim. Até contei um fato que, à época, o meu irmão tinha falado que uma mãe de um colega dele, comendo uma bolacha na frente dele, teve aquela aflição, bom, se engasgou feio. Então, é isso que eu quero dizer, desmistificar. A gente, então, a gente, infelizmente, ainda coloca a deficiência em primeiro lugar, e sem conhecer a pessoa. Claro. E mesmo algumas deficiências severas, a gente prova que a deficiência até fica em segundo plano. Eu não vou dizer que não é desafiador. Sim. É por isso que a gente está aqui, que a gente está preparando a cada semana, que o programa vai ser semanal, com muito carinho, para nós tirarmos desmistificarmos algumas situações. Vamos trazer, claro, sempre profissionais que têm competência para aquela habilidade, né? Por exemplo, eu sou professora de educação especial e trabalhei 32 anos nela. E tenho um filho deficiente, tenho meu laboratório lá. Mas eu não me sinto, por exemplo, preparada, nunca me senti para estar atuando, mexendo com um aluno que tem sérios desvios e problemas de coluna, cadeirante. Então, na competência de cada um, nós vamos estar nos agregando para nós podermos, sim, dar qualidade de atendimento, sim, ou de vida para cada pessoa. Eu não vou me aventurar em falar, tá bom, então o aluno precisa se deslocar, claro, e eu, enquanto professora, sim, vou fazer. Não, mas o que eu vou fazer? Vou deixar o aluno lá? Eu não vou aceitar o aluno? Não. Eu vou buscar esse apoio, seja ele da escola, seja ele dos terapeutas, para trazer alguém que vá me orientar o trabalho com ele. Então, muita responsabilidade e consciência. Então, é isso que a gente vai trazer aqui. Cada semana, um profissional, ou nós mesmos vamos conversar de algumas situações que deixam a sociedade ou deixam a escola muito temerosa, mas que a gente agrega para que nós todos juntos consigamos dar esse atendimento, dar essa qualidade de vida, ou mostrar lugares que podem nos apoiar, enfim, é esse o nosso objetivo. Eu vou até aproveitar, peço até licença de vocês primeiro, que a gente inclusive fez aqui um release de uma pauta legal do programa, a gente vai comentar, e a gente vai até sugerir aqui, eu quero as vossas apreciações, mas antes, só lembrando, né, nós temos o oferecimento do programa aqui, Soares e Cortez, assessoria e consultoria em negócios estratégicos. Marque a gente para reunião, hein? Muito fácil, há mais de 24 anos no mercado, 013-997-700062. Soares e Cortez, também citando o Emulis Logística, soluções de comércio exterior, há mais de 23 anos também no mercado. Ligue 013-469-8686 em Santos e 021-2213-0149 no Rio de Janeiro. Tintas e tintas, você sabe, vamos pintar um mundo mais colorido, com cores alegres. Inclusive, vai lembrar, né, Virgínia? Parabéns a quem fez isso. Eu notei hoje, logo cedo, pelas 7 horas da manhã, não sei quem foi, não sei qual é a ideia, mas aquelas fitas adesivas coloridas, essa pessoa ou pessoas cortaram pedaços de azul e amarelo, fazendo uma ilação à bandeira da Ucrânia. Estão espalhando pela cidade de Santos. Parabéns, bacana. Que isso gere uma atitude positiva, pensamentos positivos e atitudes positivas no nosso país. Ontem tivemos aí a possibilidade de observar, né, a saída de 68 brasileiros e seus animais também, vários deles, mais de 10, 12 animais. Então, parabéns quem teve a iniciativa também, né? Eu falei de tintas e tintas, Cedo da Fechou 439, Antônia Miquel 819 e Ulisses Guimarães na área continental de São Vicente, lá no 989. Mas se o carro precisa de vistoria,
você precisa fazer um laudo, você precisa fazer ali uma mudança no seu veículo, remarcar o chassis, é com a Forte Vistoras Automotivas. Joaquim Tavão 41, Ademar de Barros 2765, no Santa Rosa, em Praia Grande, Roberto Almeida Vinhas 935, em Mogi das Cruzes, na Avenida Francisco Rodrigues Filho 149, no centro de Mogi, e em São Vicente a Caçulinha já há 1 mês e quase 2 meses funcionando, Antônio Merique 230 na Vila Valença também, né? Lembrando que a partir de hoje, né, o governador do estado de São Paulo liberou aí o uso de máscaras em ambientes abertos. Você fala, você não está usando? Eu não estou usando, eu estou fora da regra que elas estão usando. O Gina está, não está mais abertos. Porém, já citado ontem, nós tivemos mais de 600 mortes no Brasil. Lembrando que eu me inscrevi, faço parte do consórcio lá no Brasil inteiro das emissoras, mas a gente não recebe mais informação de quase lugar nenhum. Então, não temos... E ontem foram mais de 600 mortes. E os médicos estão preocupados com essa liberação. Vamos lá. Locais abertos sem aglomeração, eu acho que até não é tão difícil de lidar. Agora, hoje, por exemplo, estádio do Morumbi, clássico de São Paulo e Palmeiras, liberado a capacidade total, é aberto o estádio. Você imagina se forem lá 90 mil pessoas, uma encostada na outra. Você vê o risco que se corre. Então, os médicos em todo o Brasil estão questionando. E o governador, no momento eleitoral, pode ser, deixou nas entrelinhas, que até nos próximos dias tire a máscara no uso total, até em locais fechados em todo o estado de São Paulo. Está aí uma situação. Aproveitar também, mandar um grande abraço, mas pedir muita calma aos servidores públicos de São Vicente, que anunciaram uma greve já na 0 hora desta quinta-feira, e segundo a presidência do Sindicerv-SV de São Vicente, do qual tive a honra de, por 10 anos, fazer assessoria de comunicação, sei da seriedade que trabalha o sindicato lá, mas muita calma, e o prefeito São Vicente Camargo disse que vai sugerir aí, né, uma proposta para negociar e não parar. Mas o sindicato alega o seguinte, pelo menos metade dos mais de 6.600 servidores hoje ativos irão parar. Então, a gente vai ficar na situação de esperar uma definição para que isso não aconteça também, né? Bom, a Cristina, só falta de apagar aqui o meu. Eu vou recuperar aqui, que a Cristina fez uma pauta aqui, viu, Fernando? Para que a gente possa discorrer. É importante que vocês falem a respeito aqui de volta, né? O histórico, vocês falaram um pouquinho, mas a volta e explicações e o formato. Por quê? E aí eu vou dar como sugestão, claro que a gente tem um horizonte aqui da região, da cidade, mas de toda a Baixada Santista. Então, vamos tentar, né, via internet, via lives que possamos fazer, vamos incluir o Brasil, vamos trazer pessoas que sejam especialistas ou que tenham casos, né, Cristina? Para que a gente possa colocar isso aqui. Sim. Vai ser muito legal, porque literalmente eu acho que o Conexão Inclusão vai marcar... E os próprios protagonistas, né? Isso é uma das repaginações, né? Quando o Ronaldo e a Fernanda começaram, também um programa de entrevistas, também sempre com pessoas muito competentes e técnicas naquela situação, naquela especificidade, ou abrangendo a inclusão no geral, seja ela a parte legal, seja ela mesmo a parte técnica, das terapias, enfim. E aí, realmente, tiveram que cessar um pouquinho o programa por causa da pandemia, e agora a gente retornando com essa mudança, agregando mais... Sempre a gente fez isso, mas agora mais latente, a educação no todo e alguns assuntos que mexam também com a pessoa com deficiência. Então, a gente sempre fazendo um paralelo, fazendo uma complementação da situação educacional no país, ou em Santos, ou na Baixada, região metropolitana, e também trazendo, claro, esses aspectos. Por exemplo, quando você falou da guerra, a gente lembrar um pouquinho isso, que já é da história, infelizmente, até por questão de acessibilidade, locomoção. Sim. E realmente o esquecimento social, as pessoas com deficiência ficam para trás. Então, mais uma vez, a gente tem que reforçar que é a pessoa, não a deficiência, é a pessoa e a potencialidade, é a pessoa e a eficiência. Eu posso até, Cristina, aproveitar e pedir licença para você. Claro. Eu vi uma cena, não sei se vocês puderam ver, alguns soldados da Ucrânia tirando pessoas em cadeiras de roda para dar uma possibilidade delas entrarem em uma locomoção, atravessando uma ponte que foi derrubada por eles mesmos, né? E aí se notou, existem muitas pessoas com deficiência, a Ucrânia tem muitas pessoas com idade, mas os deficientes, infelizmente, é histórico,
Essas pessoas são usadas no front. Então. Para que elas sejam colocadas aí. E a gente tem que aproveitar esse momento e dizer não, dizer um basta a isso, né, Fernanda? A gente tem que... vamos, inclusive, colocar aqui essa questão que a Cristina até colocou em relação a PCDs. A gente tem um marco aqui na rádio, né, Virginia? A gente tem recolhido muitos elogios, que é a Rádio Planeta Conexão. A gente trouxe tantos especialistas no assunto PCD. Eu me recordo que a gente começou a receber mensagens de vários lugares do Brasil, que descobriram que, poxa, mas ninguém fala, se é uma notinha no jornal, meu filho tem isso, minha filha tem aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ninguém fala. Só me disseram que eu não posso mais, e não era assim. Então, trouxemos o doutor Roberto Faria, trouxemos aqui o Newton, Newton Isenções, e outras pessoas aqui. E isso é importante, porque também passa na vida de cada um. E quando a gente fala que nós precisamos fazer a inclusão vem da família, né, Tia? Sim. A família, o primeiro passo é a família. Sim. Primeiro passo, a parceria, o que a sociedade tem que entender também. A gente sempre tentar, com informação, e acabar com esse capacitismo que a gente tem. Então, tem vários exemplos do dia a dia, e a gente vai depois também estar falando de cada coisa, mas, por exemplo, se eu e o meu filho, Vitor, que é autista leve, né? E assim, eu sempre gosto de usar o exemplo dele, até ele falou, mas você vai falar de mim no programa? Eu falei, claro. Por quê? Vamos nessa... falar da inclusão. Então, o Vitor Gabriel, e eu já repeti isso aqui no teu programa, ele é uma pessoa, Vitor Gabriel, 19 anos, vai fazer 20 em maio, filho único, com a personalidade dele, com os valores da família, com que a família agregou, com os valores que ele teve nos outros grupos sociais, escola e outros lugares que ele frequenta. Aí que vem o déficit de atenção, que numa época era mais latente do que o autismo. Então é isso que a gente também tem que perceber. Então, muitas situações, é porque ele é autista. Não. É porque ele era filho único. É porque dentro da personalidade que ele criou, ele age assim. Porque ele não tem atenção e concentração. Então, a gente precisa disponibilizar isso por respeito à individualidade e autista. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que sempre ver a pessoa e valorizar tudo que ela tem. Nisso, mesmo sendo desafiador, não vou dizer que é fácil. Mas voltando ao capacitismo. Agora, né? E assim, ele é uma pessoa muito sociável e tal. Mas se estiver comigo, ou estiver com o Ronaldo comigo, né? A pessoa chega e pergunta para mim qual é o nome dele, que time que ele torce, o que ele faz. Por quê? É isso que a gente confunde muito. Quer dizer que o autista não fala? Pode até não falar, mas não é do autismo. É de outra situação, comorbidade, que ele tem associado. Então, dar essa potencial. Quando eu chego e encontro o Edu e a Virgínia, eu falo com o Edu que ele quiser falar e falo com a Virgínia. Eu pergunto para a Virgínia sobre o Edu. Exato. Por que nós estamos fazendo isso? Mas de repente eu vou constranger. Se a pessoa não tem essa capacidade ainda, muitas vezes, a outra pessoa, o acompanhante, vai falar, o nome é tal. O Vitor, eu nunca tive esse problema, como eu falei, ele é muito sociável, então ele já vai falando, meu nome é tal, qual é seu nome, qual é o time que você torce, não sei o quê. Mas você tem razão, Cristina. Toda vez que encontro o Vitor, eu pergunto, você está bem, Vitor? Ele me responde. Ele dá aquele sorriso daquele jeito dele. Logo pergunta do time, né? Aí ele fala do time. E você colocou bem, Cristina. Então, algo que as pessoas não tomam atenção, né, Fernanda? Que é você falar com a pessoa. A Fernanda, desculpa, Fernanda, vou usar você aqui. A Fernanda está aqui, a Cristina é sua mãe. Aí eu olho para você, mas eu não falo, oi, Cristina, como é que tá, Fernanda? Tá errado, gente. Fernanda, você tá bem? É um ponto de vista, o que ela colocou é muito importante, porque isso também acontece na escola, quando uma criança com deficiência, ela está com um professor auxiliar ao lado, né? E o professor pergunta para o professor auxiliar, não pergunta para o aluno. É interessante esse professor perguntar para o aluno. O professor da educação especial está ali para auxiliar o aluno. Exato. Tá? Então, ele vai perguntar, ele vai falar, ele vai responder. Né? Lógico, pode acontecer. Alunos com paralisia cerebral, às vezes, não respondem. Tá? Se a gente
ver a pessoa. Mas a gente olhar não para a faz pessoa, isso. porque a pessoa com paralisia cerebral, ela entende tudo. Ela entende. Ela pode não se comunicar. Depende da área que afetou. Exatamente. Então, toda pessoa que tem paralisia cerebral não entende, não tem. Não. Muitos têm intelectual preservado, mas alguma situação física, claro, neuronal física, vai alterar. Mas aí é dar a condição. A pessoa e dar a condição. Por exemplo, com tecnologia assistiva, que a gente chama, tecnologias, enfim. Mas é sempre pensar nisso, a pessoa. Outra situação é, quer dizer que você consegue ter filho enquanto mulher? Por quê? Quer dizer que uma pessoa, qualquer tipo de deficiência, né, ou não habilidade para alguma coisa, você vai generalizar. Então, é isso que a gente tem que quebrar, esse paradigma aqui. O que é mais difícil? Isso, a gente tem várias barreiras. As outras também são difíceis, arquitetônica, principalmente nas escolas, né? Escolas públicas, demanda N situações, licitação, né? Mas a que a gente pode quebrar, e que é a mais difícil de quebrar, que a gente não consegue entender, que todo mundo diz que é inclusivo, mas será que é? Volte-se para si e veja se você é. Que é a barreira atitudinal, que a Fernanda está falando, é a atitude. Não, mas olha, eu não tenho ninguém na família, eu também não trabalho com pessoas assim, né? Pessoas assim, eu queria saber como é que são pessoas assadas. E por quê? Mas você é corresponsável socialmente. O seu papel social é estar ali, se informar as pessoas e ser o menos preconceituoso, capacitista e com barreiras possíveis às pessoas. Cristina, você está falando isso? Depois participações. Então vamos elas primeiro. Por gentileza, vai, Edith, por favor. Luiz Otero, bom dia a todos. 20 horas tem conexão musical com a banda da Dire Straits. Marcele Rubim, bom dia a todos. Paulo Eduardo Costa, excelente programa, sempre informativo e esclarecedor. Bom dia a todos. Carmen Maria Lorenzo, bom dia. Cristina Machado, bom dia para todos. Sempre bom assistir palestras sobre inclusão. Um abraço a todos, em especial Cristina Fernandes. Obrigada. O papo é com você, bom dia. João Pimenta, parabéns, professora Fernanda, abração. Aí, né? E mais uma participação, rapidinho. Vamos a ela. Rosane Barbosa, bom dia. Bom dia, Rosane. Bom dia também, um beijo especial à doutora Keiko, né? A gente fala dela aqui, quando trouxe aqui, foi um negócio, Cristina, Fernanda, o mundo inteiro aqui descobriu o nosso programa através dela também, né? Muita gente na época, Portugal, Noruega, Espanha, ela é fantástica. Vamos trazê-la aqui. E homenageá-la a todas as mulheres, mas em nome dela já está falando ela, porque pioneira sempre, né? Sim. Uma mulher pioneira, a gente fica até arrepiado. Exato. E Por quê? Por causa dessa segregação social. Isso aí. O que a mulher tem de diferente? Por que a mulher tem que ganhar menos? Por que a mulher se acha socialmente que ela é incapaz de muitas coisas? Né? Claro, mulher, ativista e tal. Mas a gente tem que quebrar isso, porque muitas vezes a gente brinca, principalmente com nossos filhos, por exemplo, meu filho, né, homem, ele quer fazer alguma coisa, diz que não consegue, por quê? Não vai. Se a situação, a atividade são com os braços, ou com as pernas, ou não sei o quê, por quê? Nós temos igual, cada um tem 2 bracinhos, tal. Por que não fazer? Então, essa diferenciação também, então, homenageando a todas as mulheres, né? Mas a doutora Keiko, cito outra, a doutora Maria Valeriana, neuropediatra, que assim, enquanto mulher, ela desbravou o mundo na busca de sempre estar atuando e, assim, ímpar na neuropediatria. E outras mulheres, né? Que a gente até esquece, mas assim, são pessoas que, além de desbravadoras, mulheres, e que, assim, a gente pode estar onde a gente quiser e fazer o que quiser, claro, respeitando a individualidade. Por exemplo, eu sempre fui professora de ensino fundamental 1, educação especial, enfim, e, sinceramente, não desenho nada. Nem com quadradinho, nem quadriculado. E assim, por que não? Por exemplo, os meus alunos deficientes, por mais severos que fossem, claro, dentro de cada potencialidade, mas desenhavam em 3D. Então, por que você não chamá-los para desenhar?
Então, os meus alunos falavam, ai, tia, o que é isso, horroroso, tal. Eu falava, filho, vem desenhar. E outra coisa, nós não estamos numa escola de desenho, né? A gente também tem que falar. E outra, o professor não é o dono da verdade, o dono de tudo, o dono de toda a sabedoria. Pelo contrário, a gente é orientador e a gente vai agregar. Você está falando isso, Cristina, que eu lembrei. Mais rapidinho, uma participação. Fabiano Roberto Gomes, bom dia, equipe. Bom dia ao Fabiano também. Eu me recordei, viu, Fernando, como a gente vai reportando as coisas na cabeça, depois a Cristina vai seguir aqui a pauta que ela criou também para falar, mas são tantos assuntos, e eu cedo ali para os nossos ouvintes e espectadores, né, a página inicial do G1 Brasil, as informações aí, caso aconteça alguma coisa, o G1 Estampa e a gente informa automaticamente para você também. Mas me recordo uma ocasião na TV, Cristina, eu levei um casal de anões, e eles haviam se apresentado no Silvio Santos, em vários programas de televisão, né, e eles, na época, eu tinha uma sexta-feira, um dia que eu reservava para música, nesse programa de TV. Esse casal chegou bem vestido e ele cantava Frank Sinatra. Você imagina, né, a pessoa fala assim, isso aí não canta nada, né? E eu não, falei, peraí, eu vi ele cantando, a voz e o tom. E a esposa tocava o teclado, ela pianista também, né? E eles perguntaram se podia levar o filho. Claro, né? Na época ela não tem problema, o estúdio era enorme, era um nenezinho e uma senhora também, né? Então a questão do nanismo, de ser anão, né? Nós temos um programa maravilhoso. Quando chegou o final do programa, ele é um talento, né? E eu me recordo, na época, acho que foi o Fidal, que era o diretor, falou, rapaz, você tem que ir para os Estados Unidos, você vai ficar rico. Então, quando acabou o programa, a gente foi lá tomar um café, ele virou para mim e puxou a minha roupa, falou assim, por que você não perguntou, em momento algum, eu e minha esposa sermos anões, se a gente... E eu comentei dificuldades, mas eu não quis externar nada, diminuindo literalmente eles, né? Aí por quê? Sabe por quê? Porque todo programa que a gente vai, a gente entra feliz e sai triste. Porque perguntam, vocês conseguiram ter filho? Você com esse tamanho consegue alcançar o microfone? Não, tem pedestal, você baixa para a altura dele. Né? Perguntas e fazer as adequações para que a pessoa Aí eu lembro que até o Fidalgo falou, você não poderia dar uma palestra na universidade? Falou com a professora, né, a doutora Lúcia, ele falou assim, eu falei, não, você está à altura de... Ele, quando falou altura, até eu lembro a semana antes dele, falou, estava brincando comigo, mas era muito engraçado. Diz que a palestra ele acabou realizando, foi um show, as pessoas até se emocionaram, né? Que as adversidades que ele passava, e ele falou que ele já havia cantado em vários países fora e nunca foi ridicularizado como era onde? No Brasil. Fernanda, como superar isso, Fernanda? Porque não sei se pode ser até um fator cultural, né? Talvez. Que a gente fala. Talvez. É o capacitismo arraigado nessa situação. Exatamente. Já vem da Branca de Neve os 7 anõezinhos. Você fala aqui. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas ainda veem a pessoa com nanismo à rua e fala para o filho, olha o anãozinho, que lindo anãozinho. Isso, é isso que eu falo. Cadê a pessoa? É o lado pejorativo. E outra, tudo preservado. A gente tem que lembrar disso, a gente associa. Então ele tem nanismo, então ele também não sabe falar, então ele também não tem intelectual. Então ele também... atitudes mudam. Eu vou te dar um exemplo que eu guardo isso. Histórico também, porque antigamente as pessoas com deficiência, né, onde elas trabalhavam, é que hoje nós não temos mais o circo, ainda bem que foi trocar, assim, temos o circo, sim, mas não tem mais as pessoas, né, com deficiência expostas ali. E era o caso dos anões, né? As pessoas com nanismo, elas eram ridicularizadas. Era para a diversão dos outros. Por isso que eu falo desse fator cultural, né? Então, isso fica na memória. Essa questão que a Cristina falou, Fernando, do capacitismo, que é muito importante ter essa abrangência, esse entendimento. Que quando a gente fala em inclusão, a palavra ali, inclusão, ficaria muito fácil, né? Só colocar ela ali. Mas as pessoas têm que mergulhar nela. Mergulhar. E isso que ainda não entrou na mente, assim, da maioria. Sim. A gente pode falar assim, da maioria. Sim. Porque as pessoas olham, não estão olhando ainda a inclusão como uma forma universal, de ver o outro, e a gente já falou, de ver o potencial. Eu não tenho que colocar deficiência à frente. E não só deficiência, né? A gente, por causa desse preconceito todo social que não acaba, né? A gente continua com o Dia Internacional da Mulher, com o Dia da Consciência Negra, com o Dia... Tá,
interessante, Lindo. retrospectiva histórica, interessante sim, porque a gente tem que refletir sim, mas só o dia. Não, A gente brinca tem que muito, ser o dia da todos os mulher é todo dias. dia, o dia do professor é todo dia, mas por quê? Porque vem de uma situação histórica de segregação, de preconceito, que a gente está tentando quebrar, mas é como ele falou, não adianta falar que eu sou inclusivo e falar, ou né, estampar, olha, aqui a rádio é inclusiva, olha, não sei o quê, e na prática não acontecer nada. E é o que a gente vê, infelizmente. É Né? muito Eu vou discurso. dar um exemplo rápido. O Vitor, uma vez, já falei aqui também, ele está agora na faculdade, mas no nível de 6º ao 9º ano, ensino fundamental 2, ele era novo na escola, tal. Aí o 6º ano, uma classe pequena, a professora de história, que dava história, geografia e filosofia, montou um trabalho em grupo, dividiu. E aí o meu filho sempre gostou muito disso, né? Então ele entrou no carro, falou, estava tudo contente, quer fazer, perguntou se podia fazer na minha casa. Eu falei que sim, inclusive, como eu sempre fui buscá-lo, levá-lo, tudo, eu tinha contato com os pais e falei para eles que eu estaria em casa, porque eu sempre trabalhei muito, às vezes o pai não gosta, né, de outra pessoa, tal. E aí logo o Vitor falou, faz um lanchinho, mamãe. Eu falei, claro, tal. E aí nada deles virem em casa. E aí eu falei, adolescência, né, eles devem estar deixando tudo para a última hora, inclusive foi uma das meninas que eram 2 meninos, mais o meu filho era o segundo, e mais 2 meninas. E aí me mandaram para nós imprimirmos e encadernarmos, para cada um tinha que ter uma apostila. E não saiu o trabalho em grupo. E aí assim, me toquei, porque assim, aí a professora, num dos dias, depois que passou o trabalho, veio junto, né, e falou para mim, Cristina, eu vou te contar a situação. Uma das mães, professora, falou para mim, brigando comigo, como que eu proporia um trabalho em grupo e que o filho dela ia na casa de um autista. É um preconceito. Né? E assim, a professora foi muito assim descolada, né? Era uma senhora já aposentada, mas uma graça. E ela falou para mim, realmente, mãe, na casa de um autista adolescente, o quarto deve estar impossível. E ela começou a fazer a comparação de uma pessoa adolescente. Sim. Porque a casa de um autista é igual a casa, se caso for adolescente. Então, para vocês verem. E se, eu sempre quando converso nas escolas, tal, eu faço uma pergunta rápida. Você tem filha, Edu? Você deixaria sua filha namorar com meu filho autista? Olha, Cristina, eu vou ser muito franco. Se ambos se dessem... Sem conhecer, esquece o Vitor. Mas eu conheço. A minha questão agora eu vou isentar o Vitor da situação. Vou isentar o Vitor da situação. Vou colocar, seria o meu pensamento, vou colocar uma outra pessoa. Se é de gosto da minha filha e a outra família tem entendimento que a Vitória seria capaz de compreender aquilo ali, eu, sendo muito sincero, não teria nenhum problema. Como eu falo, né, isso eu tenho na família. Né? A gente tem na família, por exemplo... Meu primo. Seu primo... meu primo não, filho do meu primo. Outra questão também, quando fala de cor, as pessoas se juntarem. Tem na família, tem pessoas de cor que se juntaram na família. Qual o problema? Sim. Isso aqui muda e transforma mas melhor tem gente ou da pior família que é contra, não. Que é pior. Muda o mundo. Eu acho um absurdo. Então, mas são pouquíssimas pessoas. Mas porque muito... mesmo nos grupos, né, que a gente até pensa conscientizado, tudo, todo mundo olha para mim e fala não, e se expõe, porque como eu conheço, estou há 32 anos, né, então todo mundo me conhece mais próximo. E falam, realmente, Cristina, eu não deixaria. E olha, nem conheceram o meu filho. Eu vou até dizer assim, nojento. Porque você já está desqualificando o outro lado sem qualidade nenhuma. Então, mas é interessante que a educação, quando a gente fala da educação universal, nesse aspecto inclusivo, né? Universalizar a educação, né? Na Europa, em algumas escolas, e existem até experiências de crianças autistas, elas acabam conhecendo outras adolescentes, né? Acabam conhecendo outros adolescentes autistas e já está acontecendo o casamento, já está acontecendo essa aceitação, né? Deles terem autonomia de
de construir uma família, assim como as crianças crianças, eu falo crianças porque eu tenho mais apego com crianças, mas eles se tornam adultos, né? E quando eles se tornam adultos, tanto o adolescente autista, eles têm vontade. Para você ter ideia, Fernanda. Eles têm desejos, eles são como a nós. gente vai tratar tudo isso. Eu tenho uma série que eu assisto, mas... Cristina, e a Virgínia vai lembrar ontem. Olha a coincidência positiva. Não sei se você prestou atenção ontem. Tem uma série que eu gosto de assistir que chama The Rookie. Não sei se você assiste. No capítulo de ontem, uma policial vai se casar e tem 2, 3 dias, a festa é no sábado. E aí o que acontece? Eles pegaram que ela fazia pequenos furtos e estão fazendo um trabalho com ela. E tem um jovem que ele tem o quê? Grau leve do quê? De autismo. E aí o rapaz falou, pronto, já sei a solução para ajudar a sua mãe. Chamou a jovem, a menina e o rapaz. Você percebeu? Os dois se entrosando, ela um pouco mais, pouco não, ela é bem assim... introvertida. E ativa demais, e ele dá o contraponto. E aí a mãe do rapaz que vai casar, você veio falando, achei bárbaro, gostei dos dois, quero os dois comigo, né? Então você perceba, eu achei bárbaro, e quem inclusive quiser acompanhar, é na série The Rookie, né? Que dá na Muito Universal, legal essa muito série. legal. E ele levou os dois numa casa de festa, mas tá parada para reforma. E o rapaz, não pode ter nada, não tem nada. Aí o rapaz, o autista ali, ele falou, não, mas nada que a gente não possa resolver, não possa fazer, ele aquele jeito dele, ela falando, ele falou, tá falando, e o rapaz, então você perceba, eu achei bárbaro, Cristina, a série, colocar esse tipo de coisa, a utilidade, não colocar a exposição para ridicularizar. E ele faz um contraponto com essa menina que Nesse nossos programas, tal, nós vamos tratar de cada situação. Por exemplo, essa que a Fernanda falou do casamento, era a condição sine qua non, deficiente, chega aos 18 anos, meu filho tem 19 para 20, ser interditado. Ser interditado não tem direito a casamento, tem toda a situação, né? Então, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, né? A gente vê o quê? A funcionalidade. Até tem uma polêmica, porque os critérios têm todo um questionamento feito por técnicos. Então, por exemplo, meu filho, se você vai buscar a interrupção, enfim, tem toda uma equipe multidisciplinar, médicos, enfim, que vêm, observam o seu dia a dia, né, o dia a dia da pessoa com deficiência. Sim. E assim, por exemplo, ele não cozinha. Ele não cozinha porque não pode, porque tem alguma deficiência aquilo, ou porque não deixam. Então, voltando nisso, depois a gente vai falar bem especificamente tudo, mas está tendo uma alteração também pelo governo federal dessa situação da funcionalidade, agora mais de novo para o laudo médico, só não estou, pelo amor de Deus, criticando nada, tem que ter um conjunto, né? Mas não só, porque senão a gente volta àquilo, a pessoa autista, e não a pessoa e depois o autismo, né? Nós vamos tratar disso. Então, com relação, agora não, até há, umas vezes, uma interdição parcial, dependendo do que for visto na pessoa, para meu filho. Por quê? Porque o autista, às vezes, ele é muito ingênuo. Então, por exemplo, um tutor, um curador, tutor, só para aquele ato, por exemplo, de vender coisas a nível civil, né? Mas não é interdição total. Então, o que ela falou, e já que nós estamos no mês da síndrome de Down, ou outra coisa que nós vamos tratar muito, que a gente precisa corrigir muito, a terminologia. Não é mimimi. Eu ia perguntar para você essa abordagem que é feita genérica. Não é mimimi. Não é. Né? O que tem se eu falar pessoa especial? Por que não se fala mais? Porque especial todos nós somos. É assim, quando a gente vai se apropriando mais dos assuntos e mais a especificidade e valorizando mais o ser humano, vê, por exemplo, esquece inclusão, né? Na educação, a gente falava antigamente, vamos fazer um curso de reciclagem. Até hoje ainda a gente escuta, mas por que tiraram? Porque se associou lixo, né? Reciclagem de lixo. Exato. Então, o profissional vai ser reciclado, lixo, né? Então, não é que a gente está com mimimi, não é que a gente está desprezando o termo, mas a gente avançou. Então, por exemplo, pessoa especial, todos nós somos, né? Então, pessoa com deficiência. Outra coisa, por que pessoa com deficiência? Porque a pessoa vem primeiro da deficiência. Exato. Então, tudo tem uma explicação,
né, para ter. Então, uma coisa que tem, porque o que eu vejo bastante, e que, claro, que no momento foi muito importante, mas agora acontecem alguns desvios, principalmente a imprensa. A imprensa tem que tomar muito cuidado, seja a imprensa mesmo, de uma Câmara, seja a imprensa da Prefeitura, seja a imprensa mesmo mídia, seja ela televisiva. Por quê? Porque é aquela história, você está valorizando a pessoa ou você não está? Você perguntou para a pessoa, por exemplo, outra coisa, você tem que perguntar para a pessoa como ela quer ser tratada, seja como vocês fazem, como você quer que coloque para divulgar o seu nome no programa e tal. Então é isso, a gente vai tratar isso também. E com relação ao casamento, síndrome de Down, por que eu falei da terminologia? Porque estão tentando se aproximar todas as nomes da deficiência. O nome daqueles estudiosos que foram homenageados. Sim. Então, síndrome de Down, porque era tanto que a pessoa às vezes confunde up-down, não tem nada a ver. Né? E para as pessoas ficarem mais claro naquilo, a gente usa trissomia do 21. O que é isso? O parzinho de cromossomos 21, ao invés de par, ficaram 3. Então, trissomia do 21. Então, tem outras situações que também estão alterando. Aí você vai dizer, é mimimi. Né? Como a gente chamava como a síndrome de Down? Mongoloide, mongolismo, porque associava as características físicas às pessoas da Mongólia. Exato. A gente viu que, por que não se usa? Porque a gente não está fazendo uma comparação, a gente tem que valorizar o indivíduo. Exato. As especificidades de cada um. Exato. Fora as tecnologias que ainda hoje são usadas. Então, a gente vai tratar isso. Com probleminha, aquela pessoa... E terminando, que eu sei que a gente avançou, tivemos esse mês, ficamos muito felizes, 2 casamentos, os casais, os 2 com síndrome de Down, coisa maravilhosa. Um deles, o Sestaro, foi nosso aluno da rede municipal na educação infantil. Claro, família junto, né? Então, ele agora faz palestras, tudo, mas assim, é a pessoa, né? E esteve, que nós tínhamos, aliás, tínhamos a prefeitura, né, a SEDUC ainda tem o fórum permanente, que também deu uma parada, nós iniciamos, mas é uma parada, mas já retornou online, mas acho que agora retorna presencial, Fórum Permanente para a Educação Inclusiva, SEDUC Santos, né? E o último fórum que nós fizemos presencial, que também foi minha despedida da Duque, trouxemos o Sestaro, o pai e a namorada da época. E sabe onde eles se conheceram? Teve tipo um reality show de pessoas com síndrome de Down do Brasil inteiro. Era a Expedição 21. Foi transformado num documentário. Então, e eles se conheceram ali, namoraram e agora casaram. E teve um outro casal agora que também casou. Um casou tipo sábado, outro domingo. Então, para ver por que é a pessoa. Né? Então, e assim, está havendo, inclusive a doutora Cristiane Zamari, que veio ao programa, sim, ela fez a desinterdição. Porque a época não tinha que ser. Sim. Mas agora a própria família fala, nossa, mas que nem eu tenho conhecidas que a tutora ficou a irmã mais velha, enfim. Não, mas o meu irmão tem potencial, ele pode, ele trabalha, mostrando tudo isso, e que ele tem uma vida ampla e feliz, por que não? E outra, às vezes o suporte mesmo da família. Quantos filhos, no caso, não vão continuar morando com os pais? Por que eles não podem? Sim, exato. Né? Tem que ter amplo tudo para poder casar, por exemplo. Por quê? E vão ter os mesmos acertos e erros que a gente quer casar. Claro. É isso que a gente não é o espaço físico no local que vai mudar essa relação. Sim. É como, inclusive, essa abordagem da mais própria família. Diga, Virgínia, por favor. Luiz Augusto da Silva, bom dia. Sueli Fernandes Santos Soares, bom dia. Bom dia. E mais participações. Um grande abraço, Luiz, meu amigo. Verônica Aido, bom dia, sucesso. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Quem não tem deficiências? Todos temos eficiências e deficiências. Olha, eu vou até aproveitar, peço licença de vocês duas, mandar o meu beijo no coração do Bento e vou pedir eu vou fazer o convite para ele. O Bento está lá em Floripa agora, ele faz parte da Secretaria de Educação de Santa Catarina. Ele está lá no Santa Catarina, inteligentíssimo. Bento, obrigado pela participação e vou já te convidar, estou fazendo às vezes aqui da Cristina e da Fernanda, mas eu tenho certeza que capacidade que elas têm, que você um dia possa participar. Você que é da educação de Santa Catarina, mostrando como é isso. E ele foi feliz agora, Cristina, na fala dele. É isso mesmo. A gente comentou aqui, quem não tem, né? Quem não as tem. E assim,
é muito fácil você rotular. O ser humano tem um defeito, que aí é quase todo mundo. É ficar rotulando. Então, vamos parar de rotular e encher. Peraí, eu vou melhorar. Aquela história do exercício. Eu levanto de manhã para lavar o rosto, escovar os dentes, né? Falar assim, eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar ali, e tenho que tratar melhor as pessoas que estão no meu convívio. Exato. Diga, Virginia. Isso, o papo é com você, papo muito necessário. Parabéns às duas, especialistas queridas. É isso aí, muito legal também. Cristina, você escreveu aqui, né, o histórico com a volta do programa, a gente já falou, se quiser acrescentar, a questão das terminologias que você também abordou agora, a inclusão que a gente já vem fazendo, que é importante também, o capacitismo, que é fundamental para que isso possa reverter literalmente no trato, no dia a dia com as pessoas, algo que, eu costumo dizer, a gente, ao invés de construir barreiras, né, muros, a gente vai construir pontes, mas a gente tem que falar sempre de barreiras, né, Fernanda? Não tem jeito. Então, a partir do momento, a partir do momento que a gente tem uma consciência, que é baixa consciência, o ser humano muda. Eu não posso chegar com um colega de trabalho que, de repente, é aquela criança com probleminha, e mudar imediatamente, tá? A gente fazer a diferença, e aí eu corrigir educadamente. Eu penso assim, a pessoa com deficiência, e falar pessoa com deficiência, não pessoa Você com trabalha com probleminha. crianças. Então, eu trabalho com crianças, sim. Para você pegar essa abordagem que você falou, vocês devem ter visto, a Virginia até a gente vai comentar isso agora aqui, 2 crianças nessa guerra terrível a Rússia contra a Ucrânia. Uma foi aquele menino de 11 anos que a mãe doente falou, vai para o trem para ir embora. Ele viajou 1.000 quilômetros sozinho, sem ninguém da família. Chegou na Polônia chorando, natural, uma criança de 11 anos. Sim. Graças a Deus, foi recepcionado lá. O outro foi um bebê, né, Virginia? Que o pai, um soldado, todo fardado, Foi. vocês viram? O nenê batia no rosto do pai. Entendia, nossa. Você viu Tão bravo, pequeno, né? Triste. O pai deu até um chocolate, ele desprezou o chocolate. Você veja que pequeno, né, o Fernando? Você que trabalha com criança, ele já tinha noção que alguma coisa de grave estava acontecendo, que ele estava se distanciando do papai dele, que ele ama o pai dele com uma roupa. Não é, imagina um capacete, uma arma, uma roupa, não é o natural. Então veja que dá mais tenridade, a gente pode produzir isso. Então nós aqui, quando a gente fala... o emocional abalado é algo que pode ser adquirido, um transtorno, uma depressão, uma ansiedade. E é aquela história. E é cruel. Uma vez eu recebi uma charge, né? Então 2 crianças conversando, e uma perguntou para a outra, o que é preconceito? A outra falou, deve ser coisa de adulto, eu não sei o que é. Boa. Exato. Boa. E nós colocamos o preconceito nos nossos filhos pequenos, quando você falou da gente trabalhar isso. É isso mesmo, a gente trabalhar em casa. Isso. Começa na Você já família, reparou, né? Cristina e Fernanda, Virginia, os nossos ouvintes, nossos amigos e amigos, a primeira coisa que a gente ensina para os nossos filhos é não faça isso, não pode isso, aquilo não dá, não pode, aquilo não está certo. Que é uma especificidade, que também a gente vai detalhar aqui, que para o autista, para a pessoa com TOD, que é transtorno opositor desafiador, não rola. Você, não é que, não vamos deixar fazer tudo, eles vão destruir, não é isso. É você usar uma estratégia do não camuflado. Como também a linguagem neurofuncional, enfim, também não se trabalha não. Porque o teu cérebro, o teu comando é de você escutar o resto, não subescada. Você vai fixar o subescada. E não. Então, tudo isso. Então, a gente também fazendo um contraponto. Não só para deficiente, a gente tem que mudar algumas situações que a gente faz, porque também não resolve. E é aquilo, né, Fernando? Quando a gente fala em educação, tudo planejamento de educação, nós temos um país emergente, um país que eu até divirjo um pouco, as pessoas falam que o Brasil é um país muito jovem e por isso acontece tantos erros. Um país que tem mais de 500 anos não é tão jovem assim. Claro que a gente, perto de países europeus, que tem mais de 2.000 anos, a gente é bem mais novo. Mas não dá jeito da gente não tentar melhorar, porque a informação hoje chega na palma da mão. Eu vou dar o exemplo, vou usar o Vitor, um bom exemplo aqui. Ele recebe, através do computador ou do celular, uma gama imensa de informações. Que recebemos. Outrora, os nossos pais, avós, não tinham isso. Era uma dificuldade você ter esse acesso. Então, como a gente tem essa possibilidade, vocês, como professores que são, têm um papel fundamental, que eu costumo dizer, a Virginia é testemunha desse fato. Quem não gostar, fica bravo comigo, não tem problema, toma um café comigo, vai entender.
chamam jogador de futebol de herói. Não são heróis. Não O jogador de futebol ganha demais, ganha. Ah, mas eles são artistas. Para mim, não são artistas, são jogadores de futebol. E aí você pega uma classe tão importante. Eu digo que, eu vou usar o exemplo rápido aqui. 2 países que surgiram emergentes na mesma proporção no mesmo momento. Vou dar 2 países. Coreia do Sul e Brasil. Onde estão esses países hoje? Coreia do Sul aqui, entre as 5 maiores nações em tecnologia, é um país rico e um país que optou por quê? Educação. O Brasil melhorou? Melhorou. Precisa melhorar? Precisa. Muito, sim. É um país muito maior que a Coreia? É. Mas não importa o tamanho, Cristina. É o método que você vai usar. Ou eu estou errado? Sim, e outra coisa, política e educação tem que ser parceiras, assim como educação e família, enfim. Exato. E não educação à mercê da política. Sim. Enquanto a gente estiver assim, a gente caminha, infelizmente, em passos de desacordo, né? De desacordo, porque cada um pensa de um jeito, né? Não, então, e assim, a gente, como eu falei, com relação, às vezes, a estrelismos, enfim, o que acontece? Você está na escola, poxa, a gente vem caminhando com uma proposta Uma gestão educacional, que com certas tecnologias, aí só porque entrou outra pessoa... Isso, porque uma Aí, mudança de às vezes, gestão até dentro da própria acaba- escola, não estou falando só política a nível Brasil, a Sim. nível municipal, a nível escola mesmo. Entrou um outro gestor, aí não pode mais o muro ser pintado daquela cor, aí não pode mais aquela tecnologia, por vezes que até foi adquirida com esforço das APMs da escola, que Sim, ficaram na comissão. Exatamente. Não, tira tudo, porque foi ele que construiu. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos nos unir, política, educação, enfim, sociedade, e não cada um, não, agora você vai ter que fazer assim, assado e tal. Só para a Amélia da Praia Grande, que veio mandando mensagem, está aí na tela para você. Hoje não é o tema, mas a gente consegue englobar nesse tema. Essa é a família que foi morta com um tiro de morteiro no domingo lá na Ucrânia. E para deixar mais triste ainda, ali ao centro é a mamãe, né? A mãe, a menina e o rapaz ali que morreram com um morteiro caindo na direção deles. Não pegou diretamente deles, mas o morteiro, quem sabe disso, e o cachorrinho do lado. Qual a informação que você me perguntou? Eu chequei, é verdadeira. O marido não era o rapaz que estava próximo, ele era uma outra pessoa que estava se deslocando. O marido, eu reconheci a família morta, a foto que saiu no Twitter pelas bagagens. Quando ele viu a foto daquelas pessoas no chão, ele reconheceu as bagagens. Então, essa é a verdade, né? E aí vale lembrar, a pergunta também que ela fez, é verdade que vários casais brasileiros vão à Ucrânia por uma questão de barriga de aluguel? É verdade, sim. Eu fui lá também pesquisar. Existe até um convênio de instituições brasileiras, existe uma população ucraniana em São Paulo, e isso acontece de forma reconhecida pelo governo. Os ucranianos tratam muito bem os brasileiros lá, e muitos deles estavam lá, até agora, alguns brasileiros, por essa espera. Então, fundamentalmente, a guerra é algo que não dá para aceitar, sabe, E revoltante. situações que, assim, pelo menos é o que a gente está lá para presenciar. Sim. Mas que, por exemplo, creches, hospitais, asilos, ou pessoas que são bombardeados, enfim, mas com o intuito de, né? Uma guerra, claro, salve-se quem puder. Mas o que a gente lê, por exemplo, tal orfanato foi bombardeado e sabiam que era um orfanato. Exato. Né? Não a gente vai priorizar quem é que tem direito de viver, tem direito à vida, não é isso. Mas a gente saber e ir ao ponto, eu acho, não tem nem Para palavras. você ter uma né? ideia, esse é o tema. Mais de 200 escolas foram bombardeadas e destruídas. E aí, pesquisando, se vocês pesquisarem, vocês vão observar, né? Esse atual presidente Zelensky na Ucrânia, que era um ex-ator, quando você deixa de interpretar e passa a ser presidente, você deixa de ser ator, você passa a ser um ex-ator. Ele tem uma preocupação social e na educação, tanto que a Ucrânia veio construir um centro de tecnologia e pesquisa em várias áreas e foi bombardeada, não tem mais. E aí eu pego aqui um quadro hoje do Brasil, olha que preocupante, pandemia, negacionismo, por que vacinação da polio despencou no Brasil? Gente, a vacina da poliomielite é fundamental. Exatamente. Fundamental. Você está excluindo o seu filho da vida positiva, né, Fernanda? Ele corre risco. E... Então, quando o governo põe à sua disposição a vacina, vamos parar com isso, vamos refletir. Olha um bebê aí com a imagem. Não podemos, né, Cristina? Isso faz parte do nosso tema aqui, que é incluir nessa realidade que as pessoas não podem fugir.
certo, isso vai chegar... Não pode Por gentileza. negar, né? Não, meu Inclusive, filho, está no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é Exato. uma negligência dos pais, né? Exato. 9 anos, meu filho já tomou É todas claro, as vacinas. que tem outros pontos, até de estudos científicos, Uhum. mas a gente tem que desmistificar algumas coisas e dar essa situação mesmo. A criança, ela não responde por ela. Então, nós temos que dar o melhor para ela. E a polio estava zerada no Brasil. Exato. Então, mas a gente já ouve que todas aquelas que estavam zeradas estão retornando Estão porque retornando por causa dessa as negação, omissões, E é preocupante demais. importantíssimo. E aí, Cristina, a gente volta para o nosso tema, por exemplo, que a gente comentou, mas não Desculpa, Pois não. só falando da vacina, Diga. uma das situações que alguns pais não vacinam os filhos, existiu há uma época, inclusive o médico que veio a público emitir o seu parecer, esse médico, ele até depois se retratou, pediu desculpas e parece que entrou até em depressão, porque ele falava que uma determinada substância das vacinas que a mãe tomava, o filho nascia com autismo. Isso não existe. À época, teve o estudo e foi um boom. Tanto que nos Estados Unidos ninguém mais vacinava ninguém, tá? Mas já caiu por terra. Tá? Só lembrando, porque a gente ainda ouve isso. Vai dar autismo? Quando começou também a vacina agora do corona, a vacina da gripe, influenza e tal, a gente escutava muito isso. Porque realmente houve uma situação científica mesmo que foi ultrapassada. É importante, Cristina, que você tenha abordado isso, que até a Fernanda pode falar a respeito também. A gente recebe muitas dúvidas e o Conexão Inclusão, voltando, né, aqui na programação da Rádio da Conexão, é importante, porque as pessoas têm desinformação. E muitas vezes vem assim com a informação assim, olha, eu fiquei sabendo, eu li na internet, eu vi no YouTube, eu falo, gente, o YouTube é bom e é ruim. É bom quando você procura pessoas sérias que lá divulgam assuntos sérios. Aí é bom. Agora, tem aqueles oportunistas que lançam assuntos lá que eles querem lá para ter visualização lá que se ganhar em dólar, que eles ganham em dólar, viu? Não é em real, não. Aí a pessoa pergunta assim, poxa, eu ouvi dizer que o autismo é alguma coisa genética, né? Tá lá, aquilo ali, se eu devo ter alguém na minha família, então, se eu tive alguém na minha família, eu vou ter também. E aí especula e vão lá na internet. Como se tal deficiência pegasse. Exato. Eu não vou encostar porque pega, enfim. Tem nós vamos tratar tudo isso. Fora que deixar claro que a gente vai tratar a inclusão como um todo, né? Por exemplo, inclusão social, que também tem preconceito. Sim. Enquanto as áreas que a gente diz, né, periféricas da cidade, eu, por exemplo, trabalhei, e quantos preconceitos velados existiam na sociedade para aquele determinado local, enfim. Então, a gente vai conversar muito sobre isso. Então, não só da deficiência. E a gente vai puxando tudo isso. Essa parte da gente falar dessa parte social, né? Porque igual a Cris, igual ela tem uma família, o Vitor tem o pai, tem a mãe, sempre presentes, desde o primeiro momento que descobriram nós vamos investigar os atrasos que o Vitor, né? até para dar uma qualidade melhor de vida para ele. E nós temos na escola, isso é muito importante, né? Nós temos na escola aquelas crianças que têm a deficiência, mas não têm um acompanhamento familiar. Exato. Também. Exato. Né? Então, mas a gente vai aprofundar isso, porque tem toda uma situação. Nos próximos a nossa população brasileira, a nossa população santista, enfim, tem muitas pessoas que, infelizmente, não conseguem ter informação ou mesmo condições dignas de vida. E aí tem todo esse achismo, né, das pessoas que estão próximas, tem toda uma desestruturação familiar, quando aquele filho não tem alguma potencialidade ou tem alguma limitação que acaba, vou abrir e fechar aspas bem grande, atrapalhando, né? Tem toda a situação social que nós vamos contar também, onde o homem acha que o filho, né, que é uma criação dele também, tem que ser perfeita, isso tem até cientificamente nos livros, Exato. e quando não dá algum, abre e fecha aspas de novo, problema, ele vai embora, então a mãe fica sozinha, a família também abandona, enfim. Então a gente vai conversar sobre isso, porque a gente também fala, né, nós educadores, por exemplo, a família não participa.
Eu tive um relato, enquanto diretora, de uma mãe que veio para fazer matrícula do filho, primeiro ano do ensino fundamental, na escola, e o primeiro ano dele de escolarização, porque ele estava numa instituição, ele é autista, a criança. E aí ela veio toda desesperada e ela falou, me relatou, quando ela soube da notícia, e agora também tem melhorado muito as notícias, né? Porque antes também algumas situações abruptas, olha, seu filho tal. Ela falou para mim, diretora, a senhora sabe quando me contaram, seu filho é autista. Ai, diretora, eu fiquei tão preocupada, porque ele ia crescer, crescer, crescer. Quer dizer, o gigantismo, né? Quando me falaram o que era o autismo, ai, diretora, só isso. Então, vocês vejam, a simplicidade, outra coisa, a importância da informação, seja no pré-natal, ou se não tem o pré-natal, enfim. Até me arrependo isso que eu falo. Porque, para ela, né, era tudo muito obscuro. Mas o gigantismo era muito pior, certo? Porque ela viu na televisão, tal, as situações que ele ia passar, do que o autismo em si. Mas você veja, Cristina, você tocou nesse assunto, está aí mais uma ideia de um convidado que vocês podem trazer. Já esteve aqui, já esteve comigo, já esteve com o Ronaldo, o Rodrigão do vôlei. Eu lembro que ele comentando aqui, tomando um café, ele tem 2,4 metros. Ele até, você vê como cada um, ele falou assim, foi muito importante a minha família. Os meus pais foram importantes, porque eu era diferente. Muito magro, mas muito alto, e aí vem aquelas brincadeiras, girafa, trocador de lâmpada. Isso é o quê? Isso é o bullying. Então. Porque casos recentes de crianças se matando. Exato, mas pela pressão social, somente na escola. Isso. E, claro... A família tem que abraçar, a família tem que ajudar, sim, e tem que potencializar. Todos têm que enxergar e já fazer um trabalho preventivo. Exato. Não adianta depois tentar juntar os cacos. Aí ele até brincou comigo aqui, tomando café, falei, Eduardo, para mim, sabe, enchia o saco, realmente, mas não ligava não. Mas o que acontece? Alguns que ficavam enchendo o meu saco, infelizmente não viraram ninguém ou até não estão mais vivos. Eu potencializei aquele meu perfil, né, longilíneo, né, como ele brincou, ele bateu a cabeça, lembra, 4 vezes a televisão, até ele falou assim, vou processar o Ronaldo, porque a televisão tem aqui no meio, mas ele falou, eu fui fazer esporte, aí o que aconteceu? Chegou a seleção brasileira de vôlei, conquistou títulos internacionais com a seleção brasileira de vôlei. Alguém aqui da Baixada Santista poderia ter ficado o quê? Deprimido, tentado suicídio, que tem sido muito recorrente, é importante falar, então a importância do Conexão Inclusão, para falar disso e contar para as pessoas, às vezes você fala, caramba, eu tenho alguém na minha família que eu não tinha nem recebido, toda vez que ele vem em casa, ei, gigantão, e aí, girafa, você fala as coisas sem perceber, né? Aí você fala. A diferença na frente da pessoa. Então... E aí você não sabe o estrago, muitas vezes, que você está proporcionando, né? Porque uma coisa, né? Imagina, né, Fernando? Uma criança chega na escola, vai o gordinho. Cada dia está mais gordinho. E aí, rolê de poço, e aí não sei o que lá. Aquilo, naquele momento... Vai gerando uma introspecção até, né? E a pessoa vai se isolando cada vez mais. Isso acontece. Isso não acontece só com as crianças gordinhas, acontece muito ainda com as pessoas negras. Com crianças negras. Às vezes, qualquer situação. E qualquer situação. Eu vejo ainda o preconceito velado também, isso. Ele precisa ser falado, precisa ser informado, a gente precisa, como profissional, mudar o nosso comportamento. A Cristina falou, Fernanda, da imprensa, e você pega aqui, por exemplo, informes. Vamos pegar o exemplo. A imprensa, rádio, televisão, deveria ser... Eu gosto de falar, você falou de obrigação, porque tudo que é obrigado, muitas vezes é mal feito. Espontâneo, entendendo que vamos divulgar, para a gente ter uma sociedade melhor, incluir todo mundo no mesmo parâmetro. E buscar atualidade, como está, como se fala, por quê, o que faz, e trazer isso. Você me fez uma pergunta uma vez. O shopping tem um espaço, a gente comentou aqui que o ministro citou que quem nasce homem não pode ser mulher, e o contrário. Opinião dele, não é a minha opinião, deixa bem claro. Mas vamos aí não ser hipócritas. Você vai você, o Ronaldo, o Vitor, você vai num banheiro, tá? Aí você tem o banheiro masculino e feminino, e muitos shoppings, muitos pontos comerciais hoje, né, tem o banheiro do quê? Da família. Aonde que se enquadra a pessoa que era um homem e preferiu, por uma opção ou por um problema que ele imagina que ele tenha, não sei a classificação que ele vai dar para ele mesmo, mas que banheiro ele vai utilizar? Então, ele utiliza do que ele optou para si. Só que a sociedade faz o quê?
Então, mas é aquela história. Até hoje, não se admite, por exemplo, o nome social. Sim. Isso já está arraigado, Sim. tem legislação. Sim. Não se admite. Fica com aquela história. Começa com mimimi, aí o preconceito, enfim. Então, é como ele assumiu. Se eu me Uma assumir pergunta homem... sobre o nome social, já que você falou, ele é a partir de que idade a pessoa pode declarar o nome social? Depende do processo judicial, onde ele teve a situação regularizada quanto ao nome social. E assim, agora vem estudos da própria família, mesmo sendo menor, se autorizar e tal. Mas assim, tem que autorizar. Claro. Porque, lógico, porque ele é incapaz, né? Uhum. Mas o que a gente vê mesmo são adultos e situações, às vezes, mas a gente mesmo, ainda não legalmente constituído, a gente coloca, por exemplo, eu, enquanto supervisora, uma vez me deparei de um professor que estava mudando, né? E o nome e tal, e aí foi colocado, mas a época... Ela me falou, mas eu já queria usar aqui no diário que tivesse, nas coisas. Falei, olha, a gente pode colocar, mas ainda não, porque não está o processo findado, enfim. Depois entendeu. Agora, perfeito. É não ter o preconceito. Agora, quanto ao banheiro familiar, Edu, é diferente. Não é essa situação. O banheiro familiar, que algumas cidades já têm, por exemplo, você vai com a sua filha ao shopping. Ela tem menos de 10 anos e assim, você não se sente tranquilo. Sim. E você vai levá-la onde? Vai entrar no banheiro feminino? Não. Vai levá-la no masculino? Não. E o que você faz? Ela quer ir ao banheiro. Então, o banheiro familiar é para essas situações. Sim. E agora, até nós trouxemos, e já está em votação um projeto de lei, do banheiro familiar para situações assim de crianças e estendido para os deficientes. Sim. Que não têm também essa independência, exato, essa capacidade de ir e voltar sozinho exato, no banheiro. Necessitam de um auxílio. Aí sim, por exemplo, você vai entrar nesse banheiro familiar com a sua filha, eu com meu filho, entendeu? Então se faz muito necessário. E assim, quando a gente junto ao vereador fazer essa propositura, buscamos vários casos concretos. Eu comecei com um relato do cunhado meu, né, que ia muito com a filha, e ele não estava com a mãe da filha, né? E, então ele sempre ia sozinho com a filha ao shopping, falava isso para mim, Cristina, nossa, eu ficava numa situação, e a menina precisava ir e tal. Depois, outras situações que eu acompanho, e um colega meu também, recentemente, numa rodoviária, também com a filha, né? E não tinha como também, e ele colocou, inclusive no Face, repensem políticos e tal, porque essa legislação precisa vingar logo. E é importante. E a gente não vê, por exemplo, em Santos, eu não vi ainda. Está uma propositura de isso lei. Eu vou citar, por exemplo, o banheiro familiar já tem na Praia Grande. E já tem. Então, no shopping de lá. Até seria bom trazer aqui para saber o que fizeram em termos de legislação, como foi feito. E a Cristina colocou muito bem. Eu me recordo, teve um shopping, eu não sei se foi em Santa Catarina, em Salvador, e houve uma situação dessa, um constrangimento de um pai com uma filha, e o shopping rapidamente agiu da seguinte maneira. Ele colocou... normalmente você tem nesse acesso de banheiro, como eu mesmo botei na própria grande por segurança, mas ele colocou uma funcionária mulher. Então, essa funcionária recepcionava, fazia um controle. Às vezes eles também orientam aquele banheiro que tem o fraldário, que pode até trancar, ou um banheiro só de deficiente, que aí você fica sozinho. Isso é bacana do ponto de vista, Cristina, de que uma entidade, ou uma instituição, ou um grupo privado se importou. Então, tem que ter acessibilidade. Agora, sim, antes desses relatos todos, será que as pessoas conseguem visualizar isso? Acho que quando você passa pela situação, você consegue ver a importância dele. Só quem passa isso precisa. Porque aí é assim, você vai pensar, vai despender mais recursos, pouca gente vai usar. Né? Como o banheiro da acessibilidade para deficiente, muitos em vários lugares não estão acessíveis. Estão trancados com chave, ou são depósito de materiais de limpeza. Nossa. Se a gente for assim, pela cidade, ou às vezes em alguma escola, tem de acessibilidade? Tem. Primeiro, você chega lá, está trancado. Segundo, tem algum depósito. Tem que ter acesso. Como várias classes antigamente de educação especial eram colocadas no menor lugar da escola, onde era uma cozinha, dividiram para atender, isso que eu falo.
essa discriminação. Bom, a gente já está chegando ao final do programa, a gente não conseguiu colocar tudo. Não faz mal, era só mesmo que a gente agora vai explorar cada tema. Todos esses assuntos isso, mas especialistas. Né, Fernanda? Para as pessoas terem noção que o programa só... será riquíssimo de informação. Sim. Não é um programa que você vai ouvir e ver assistindo, só vai falar sobre um tema, não. Ele é muito rico. De participação. Vamos a elas, Virginia. Lembrando que o direito da criança é o ECA, garante isso. Fortalecer a autoestima da criança e adolescente para gerar resiliência é muito importante. Utilize o banheiro que ele e ela desejar. E para também preservar a proteção da criança, evitando o abuso. Sim. E mais uma participação. O ECA, por falar nisso, é muito bom. Ele precisa só ser respeitado e levado na ponta da... Precisa ser levado a sério. Senão não adianta. Eu preciso dizer que a gente põe no papel, né, Fernanda? Bacana, mas se for na prática... Como todas as legislações. Né? Exatamente. Infelizmente, a gente engaveta e fala... E nós, como pessoas, não podemos dizer, eu desconheci. Eu não sabia. Eu não sabia. Como recentemente aconteceu o constrangimento de uma jovem, aqui em Santos, na Conselho Negas, numa lanchonete. E aí, vamos, assim, a minha tolerância, ela tem uma área reservada, viu, Fernando? Que é assim, um funcionário desinformado, vamos tolir aqui, vamos aceitar essa situação. Agora, um gerente ou um proprietário não pode ter as coisas. Se eu tenho uma casa comercial, eu preciso saber tudo fundamentalmente, que é o atender o público. Então, peraí, eu vou fazer uma reforma. Os colaboradores para também. O que eu faço? Eu vou montar um encontro comercial. Isso vai de dica aqui, inclusive. Nós vamos trazer na segunda-feira empresário da construção aqui. Vamos comentar sobre isso, que é importante. Então, você está fazendo uma reforma, aí a prefeitura tem que pegar. Isso que é importante, as prefeituras. Estou falando de Santos, qualquer prefeitura. Pegou aqui o projetinho, está aqui, vai passar para o setor de obras para verificar e aprovar o projeto ou não. Aí, às vezes você fala assim, mas como é que aprovaram isso? Alguém deixou. Então, o que você vai fazer? Tem que ter tem que ter acessibilidade, você tem que ter banheiro masculino, feminino, atender ali, no caso, quem tem criança, um banheiro que atenda uma mãe que precisa, por exemplo, ter uma privacidade, de repente, dar de mamar, ela tem que ter essa privacidade. Você quer ganhar dinheiro, não quer? Eu fico constrangida quando eu vou com meu filho no shopping. Então. Porque eu fico nervosa, preocupada, porque ele não quer entrar no banheiro antes. Claro, ele entrar no banheiro feminino comigo. Não. Mas agora ele já tem 9 anos. Não, e ainda tem. E aí, Fernanda, você vai concordar comigo. Também tem intolerância no seguinte sentido. Seu filho quantos anos tem? 10 anos? 9. Tudo bem. Aí você leva no banheiro feminino, tem gente que não se importa, mas tem mulher como é. Mas dessa idade? Tá aqui no banheiro. Mas eu já levei elas não uma param dessa. Sabe aquela história? Só o meu. Sim. O seu não. O meu. Então as pessoas têm que perceber. Então, quando você faz um grande. Você vê que eu cobrei aqui, no bom sentido. Ele é uma pessoa extremamente educada, mas o Martim Político, como é um executivo de um grupo gigantesco, o Grupo Peralta, vai ser feito aqui um novo shopping. Falei, Edu, você matou a nossa preocupação é de que o que já foi feito lá seja ampliado. Nós estamos conversando, inclusive, com a Prefeitura de Santos, o que podemos potencializar para atender melhor. E aí eu falei, como é que você fez isso? Eu viajei vários países do mundo e percebi como nós estávamos atrasados. Lembra, Vini? Precisávamos avançar. E quando você fala apenas, é muito pequeno, né? Fala assim, da acessibilidade é uma rampinha. Isso já foi, gente. Não é. Isso já foi. Acessibilidade para além. Nós não somos acessíveis. Exato. Falta muito. É que nem fala aqui, as cidades compram ônibus e não perceberam ainda também. Não, mas peraí, depois dos 65 anos, o idoso não paga. Tá bom. Era até 60, mudou tudo lá. Aí você para olhar o ônibus lá, na grande maioria, tem idoso, ele não consegue levantar a perna para subir na escada. Então, ele não vai subir. De vez em quando eu vejo na rua, e aí, o que acontece? O motorista, com um bom coração, ele para, ele desce, ele vai lá, ele ajuda. Ele até tem aquele elevador lá, deveria ser. É difícil não funcionar. Isso quando funciona, isso quando tem. E é como você falou, são realmente aqueles que estão ali no modo operandi, né? O motorista, isso. Tal, que vai. É transferir a responsabilidade para ele. Aí não desce o negócio, aí não fecha a porta do ônibus. Nossa, é uma... Eu estava olhando, eu falei Coreia, eu estava olhando outro dia um vídeo na Coreia. Cristina, era uma mãe, uma criança numa cadeira de roda e uma criança com um problema na perna. Aí o ônibus para no nível da calçada, a rampa, um negócio fantástico. Ela desce, ela vem, ele para no nível da calçada, se transforma num piso
é tátil para ela pisar. Aí, quando elas entram, sobem barreiras laterais e atrás. Nem cair, elas não caem. Nem para o lado, nem para frente. Sobe, ela recolhe, a pessoa entra no ônibus, existe um funcionário que checa se está tudo certo, e aí eu entro. Poxa, quando é que eu vou ver isso no Brasil, né? Será que está longe? Não, a gente fala de ônibus, né? Cortem o meu pescoço das vias públicas, se você consegue, vai, um cadeirante atravessar em linha reta. Porque ele tem que buscar o rebaixamento de um lado e às vezes, do outro lado da calçada, você que vai para a rua. Posso fazer uma pergunta? Posso tomar liberdade? Eu sou folgado mesmo. Você vai sair numa tarde, você, o Vitor, o Gabriel, o Ronaldo, você vai num shopping. Uma coisa que eu já também parei, já cobrei, foi o Martinho aqui. Tu observa bem. Você já reparou que praça de alimentação é como se fosse quase arquibancada de estádio? Eles colocam tudo amontoado. Eu vou dar um exemplo. Um barulho impressionante. Aí você quer ter a liberdade, por exemplo, o Gabriel tem a maneira dele de se comportar, é o jeito dele. Ele tem direito a isso? Tem. Então, a lei permite. A informação, os colaboradores todos daquele local precisam estar preparados para saber dessas especificidades. Sim. E como você disse, claro, a gente não vai voltar o mundo para aquela deficiência, mas a gente vai adequar que todos estejam ali com qualidade. É que a gente vai falar mais também. Mas só para concluir, para você falar. Para um autista, é a morte. É horrível. É a morte. Mas barulho, eu não sou autista. Luzes, barulho, excesso de estimulação, tudo que você possa imaginar. Tem vários vídeos mostrando o que eles resolvem mais que a gente. É a hipersensibilidade. Hipersensibilidade de gosto, de audição. Se você tem um espaço, eu não vou dizer, tem gente, aí eu falo, o cara entra na política, aí o sujeito não se prepara, mas ele está lá já imbuído das melhores intenções, ele fala, não é confinar, não é isso. Tem deputados que, se eles prestarem atenção, se você tem espaços mais harmônicos, eu não preciso ter cadeira. Você sabe disso, tem shopping que você vai, desculpa, você está aqui, você nem conhece a pessoa, ela senta do teu lado, ela está do teu lado. Aí ela põe a bolsa dela em cima da tua... E aí, às vezes, você olha assim, você dá aquele sorriso como quem diz. Não tá... Aí, se você quer conversar, não pode. Tem pessoas que são extremamente irritadas. Elas precisam ter um... Então, se ela senta no local, ela tem um espaço, ela conversa com a esposa, com a família, apesar do barulho. Agora, se imagina você sentar num lugar que está todo mundo aglomerado, junto, fazendo barulho... Isso me deixa nervoso. Imagine uma pessoa que tem ali uma característica diferente. E também tem que desmistificar as coisas. Por exemplo, se você tiver um surto lá porque você não gostou, o Edu teve um surto, coitado, né? Um momento de estresse. Se uma pessoa de deficiência tiver, porque olha, o autista teve um surto. É isso que eu quero dizer, isso aí também tem que tirar. Aí sabe porque, falar? Por isso que muitas vezes, eu não quero nem chegar perto, porque vai surtar. E não é nada disso. A pessoa que realmente não aguentou, ele não aguentou. O barulho, ele não aguentou. Eu não aguentei por causa da minha hipersensibilidade. O meu direito à liberdade foi totalmente do espaço. E aí, não é porque é autista. Não. É porque a sensibilidade da pessoa, valores, tal. Eu não quero outra coisa. Respeito a valores mesmo. Então, o direito seu termina quando começa o meu. Então, por que eu vou pôr a bolsa ali? Então, se eu estiver errado, Cristina, você me corrija. Mas aí não vou generalizar. Generalizar é errado. Mas você vai ouvir gente dizendo assim: shopping não é lugar para levar autista. Não, então. Shopping não é lugar para levar senhor. Por que não é? Só a belezura que pode ir. Só ele que tem direito a ir. Um shopping é um centro comercial para todos. Quando eu falei agora há pouco, né, Fernanda, acessibilidade, que é o mínimo que você pode fazer. O que é acessibilidade? Banheiros ali com um piso tátil, uma rampinha para subir. É para todos. Só quando a gente diz todos, existe também o seguinte: respeito, tolerância às diferenças. Vamos classificar no mínimo assim. Agora, a sociedade é hipócrita. Então, o que eu quero dizer é isso. Coloca sempre a situação. Vocês podem reparar, por exemplo, outra coisa que eu acho engraçado. Professor matou tal coisa. Não é o professor, é a Cristina. Exato. Com a personalidade dela, que exacerbou, né? E ela já tinha essa personalidade. Sim. E foi lá e fez tal coisa. Tá. Teve alguma outra situação que, por exemplo, a Cristina autista não aguentou. Ok.
Claro, tem estudos também que as pessoas têm outras comorbidades, outras patologias que também acontecem Claro. isso. Mas não é, a gente vê muito na mídia isso. O autista fez tal coisa. Não é autista, é aquela pessoa, daquela determinada situação, não aguentou como você, de repente, não aguentaria, mas você é coitado. E o autista, não. Então a gente fica com esses medos sociais por causa disso. É isso que eu estou falando. As mídias, principalmente, elas têm que se alertar e verem e descobrirem, mas foi por causa do autismo que aconteceu aqui? Não foi. Sim. Muitas vezes não foi. Eu vou te dar outro exemplo. Para encerrar o programa, olha só, eu vou gostar de participar com vocês. Eu vou encher a paciência de vocês com assuntos. Eu só preciso dar um recadinho. Por favor. Sério. Por favor. Então, assim, uma amiga que até é diretora de uma escola e que o Vitor estudou, ela passou e pediu essa réplica. O filho dela tem autismo severo e ele já está há bastante tempo na casa de Davi de Atibaia. Eu até tenho vídeo, depois, se você puder passar, a gente também vai passar. É um espaço amplo, muito bom, tem terapias e tem por volta de 86 pessoas com deficiência, autistas lá. E eles fazem todo um trabalho, é uma residência, né? Então os pais vão, visitam, trazem também para casa, enfim. E acho que também pela demanda da pandemia, foi porque eles oferecem tudo, inclusive alimentação, roupas de banho, enfim. E, claro, deu uma decaída, e os pais agora foram cientificados que vai reestruturar essa casa e vai ficar só atendimento dia. O que é isso? Então não vai ter mais aquela residência, né? Por exemplo, essa amiga de Santos, como é que vai transportar, porque ele já está há muito tempo, está acostumado com as terapias, com os terapeutas, com a situação toda de rotina, o autismo tem muita rotina. Então, ela tem uma campanha grande, inclusive eles estão tentando falar com pessoas que têm essa credibilidade, essa situação de visibilidade social, exemplo, Marcos Mion, enfim, que chegue para que se reestruture melhor. Claro, com as dificuldades, os pais também estão ajudando. Me passou também algumas campanhas que eles estão fazendo para ajudar lá a casa. Então, doe leite, porque eles consomem por dia 2.200 litros de leite. Então, tem os telefones, tá? Vou passar depois para vocês. Isso. Também doação de toalhas. E isso, uma mobilização social para que não mude essa estrutura de atendimento. E não corra risco até de vir a fechar. Isso, quando então. Começa a mudar, a diminuir o atendimento. Isso. Então, ela pediu que a gente replicasse aqui. Vamos a gente está replicando também com todos os nossos contatos, tá? Sim. Porque é um trabalho muito importante. A gente vê pelos vídeos o quão qualidade tem esse trabalho. Mas eu sei que ficou difícil para todos, sim, mas a gente, enquanto sociedade, olha a nossa corresponsabilidade da gente estar fazendo para que não termine esse atendimento como era, nesses moldes. São 86 vidas que estão ao léu. Os pais também estão muito preocupados, porque na reunião, como você disse, não sabe para onde vão, se vão ser transferidos, se vai ter só atendimento dia. Olha o transtorno. Sim. Lembrando que são pessoas que já estão acostumadas num ritmo de vida há muito tempo e que precisam dessa qualidade de atendimento, então nós precisamos ajudar. É isso aí. Tem algum contato já nesse momento, Cristina? Então, aqui, nesse folder de Doe Leite, acolha mesmo à distância. Ligue 11 991 34 3417. Vou repetir. 11 991 34 3417. Deixa eu ver aqui. É que ela está tão transtornada como todos que ela acho que vai me passar mais informações. Ó, tem o telefone 11 55 55 6600. 11 55 55 6600. Aí, tanto as doações físicas, mas como estamos em outra região, tem também via Pix doações, 11, esse é o telefone do Pix, tá? 11 99 13 43 417. 11 99 13 43 417. E aí, o que eles nos pedem? Também nas redes sociais, hashtag Salve Casa de Davi.
tá? Que é bastante conhecido esse projeto, viu, gente? A gente vai comentar, então, a Cristina vai disponibilizar o vídeo, a gente vai passar aqui no programa, a gente vai divulgar aí quantas vezes for necessário para ajudar, e a gente, quem sabe, né, Cristina, consiga fazer um contato online e colocar o pessoal para bater um papo com a gente. Claro. Vamos tentar esse contato, vamos ajudar, até aproveitando que a Cristina fez essa... E mais a participação. Vamos lá. Daniela Valença, Santos Valença, bom dia. E a Cris Andréia, né? E para também preservar a proteção de crianças evitando o abuso, ela está falando. Cristina sempre trazendo questionamentos importantes e Fernanda, sua experiência. É isso aí. E muito mais virá por aí, inclusive. O programa será todas as quintas, não é isso, Cristina? O horário ainda você não definiu ou vai definir e vai nos passar? O programa uma vez por semana, nós estamos vendo a grade para nos encaixarmos, e uma vez por semana. E a gente vai fazer o seguinte, assim que a gente nós vamos passar a gente vai colocar, inclusive, no monitor aqui, o Conexão Inclusão, e divulgar. A gente divulga até... Isso, a gente mas vai semana divulgando. que vem já tem. Já tem. Perfeito. Inclusive uma convidada, que depois a gente vai divulgar. Uma experiência essa caneca aqui incrível. é minha. E essa é minha, muito obrigada, uma fofura, adorei. Então, já que nós estamos divulgando fora... Obrigado, viu, Cristina, pela obrigada, adoramos. Nesse mundo que a gente está, a gratidão é sempre importante lembrar também, né? Imagina, o programa foi sempre pensado com muito carinho. E, assim, as parcerias dessas pessoas e do mundo, né? Então, em primeiro lugar, também agradecer, a gente vai trazer de novo, que ela já veio ao programa, Carol, vocês encontram Carol Porto de Arte, Instagram, Face, ela faz um trabalho maravilhoso, está trabalhando em parceria com a Secretaria de Cultura de Santos. Olha que bacana. Seduc também já alguns eventos, ela vem com esses bonecos. É uma batalhadora, né? Enfim, 1000 eventos, tanto para escolas, enfim. Depois ela vai passar todos os contatos e tal. E divulgando, quem fez a caneca, né? Sonharte, né? Sonho, com NH, depois o apóstrofe arte, Sonharte, telefone 981-68-3431. Trabalho bem feito, viu? Muito bem feito, olha. Também tem as redes sociais, @Sonharte, para vocês, quem quiser, tem vários, tem vários produtos. Nossa, o meu é o longuinho, eu achei ele tão fofinho do dia que ela veio. Não, e o capricho da cor interna também, da alça. E assim, você escolhe tudo, né, tanto a cor, como o que você quer. Nós acrescentamos, claro, para divulgar a turma do longuinho, essa é toda a turma. Né? Bem bacana. Cada um com a sua especificidade, cada um maravilhoso, trazendo a lição de vida. E pusemos o nosso símbolo, né, do programa Conexão e Inclusão, da diversidade. Isso. Tá? E aí você escolhe. E, claro, Rádio Planeta Conexão, que é o detalhe também, né, Cris? O pai de todos. Claro. Nesse logo, né, do Planeta Conexão, é a riqueza de cores. Sim. A gente fala riqueza de cores, que é justamente para aglutinar tudo isso. Diversidade. Só aproveitando também, né, que a gente citou, a gente quando fala aqui, aproveitar, né? Você gosta de chocolate, não gosta? Eu gosto, na verdade, adoro. Todo mundo aqui gosta de chocolate. Então, a ONG do Guarujá, Conexão Social, lá um grupo muito grande, estiveram aqui no programa, inclusive, eu não sei, o Ronaldo colocou 112 pessoas, lembra, Virginia, que é brincadeira, mas vieram muitas pessoas aqui, longe da época da pandemia. É um trabalho lindíssimo. Inclusive, nós fomos até conhecer esse trabalho no Guarujá. Olha, você vê Fernanda, Cristina, Virginia, um garotinho pequenininho, quando ele recebeu uma cesta básica muito boa, assim, para levar para sua família, o garotinho tinha o quê? 12 anos, as lágrimas nos olhos, e falou: como é que você vai levar isso? Com o tamanho que você tem? Aí, na época, até uma pessoa, fomos ajudar lá para que ele pudesse levar, a alegria de estar recebendo o mantimento para levar para a mãe dele em casa. Então, essa ONG tem um trabalho muito bacana. Então, quem puder doar ovinho de Páscoa, caixa de bombom, chocolate, como tiver a oportunidade de ajudar, eles vão promover a festa da Páscoa ali 16 de abril, das 13 às 17 horas. Né? Então, o contato para você fazer a sua doação é o 13, Código de Área da Baixada, 2291-3565. E tem o 13, 991-866172. 991-866172. A ONG do Guarujá, Conexão Social, sucesso para eles. Cristina, uma honra recebê-la mais uma vez aqui. Vamos fazer parte desse projeto com você, com a Fernanda. Vamos ajudar, quem sabe, né? Aquela história, se um grãozinho de arroz pudesse multiplicar por um sacão grande, a gente já vai ter feito coisas boas. Mas eu tenho certeza que
eu só quero acreditar que o ser humano está evoluindo, que o ser humano está aprendendo, que o ser humano pode fazer diferença. Quem faz a diferença no mundo não são as máquinas, somos nós. A máquina só funciona se tiver alguém operacionalizando ela. Então, se a gente entender que nós somos os atores disso, o mundo será melhor. Sim, eu agradeço muito, obrigada aos ouvintes, obrigada a vocês pelo espaço que sempre nos dão, né? E fiquei muito feliz que vocês aceitaram participar com a gente do projeto, né? Agradeço o Ronaldo que iniciou, claro que sempre eu fomentei lá em casa para a gente fazer. Estamos aprimorando também com relação à acessibilidade, não esquecemos, né? Estamos buscando parceria de profissionais, por exemplo, que tenham domínio em Libras. Nós não esquecemos, vamos tentar dar toda a acessibilidade, afinal é um programa não só de inclusão do deficiente, inclusão total, mas que a gente está buscando, tá? Nós estamos correndo atrás, enfim. Então é um prazer muito grande retornar com a Fernanda, e vocês, colaboradores, vão nos ajudar também, comentar, enfim, estou muito contente. E deixo claro que a gente precisa muito de vocês, de cada um de vocês. Ah, mas o que eu posso ajudar? Só de você buscar essa informação e passar para mais um, seja da sua família, seja do seu trabalho, você dar esse espaço também, né? Eu sei que cada um muito bem, né? Então eu acabo descontando no meu próximo, enfim, mas vamos pensar nisso. Todos nós somos pessoas, temos direito a tudo, estarmos em todos os lugares. Então, o que você pode fazer para que aquela pessoa que tem alguma limitação possa estar no mesmo lugar que você? Sim. Obrigada, um finalzinho de semana para todos. Amanhã já é sexta-feira, né? E vou aproveitar. Fernanda, diga lá. Olha, eu quero agradecer esse retorno, quero agradecer a toda a gratidão. Eu faço isso. Por isso que eu falo que vai da consciência. Isso acontece, quando você Fernanda, conhece, é uma honra podermos fazer parte disso e ajudar. A gente vai passar nessa vida e dizer assim, a gente fez coisas que fazem diferença. Isso é importante. Foi a inclusão que chegou até as Exato. pessoas Eu com brinco que deficiência, o bichinho da inclusão morde a gente. Foi um imã, porque pessoas... eu comecei com amigos surdos, né? Na igreja, de repente, eu queria me comunicar com eles, de repente, eu fiz amizades com surdos, depois eu tive a oportunidade de dar aula para crianças não, adultos, com paralisia cerebral, na antiga Microlins, né? E foi impressionante que todos os alunos com deficiências vinham para mim, e, de repente, eu descobri que é isso. Sabe, é uma missão. Missão importante. Missão. Deixa eu aproveitar também e fazer um elogio, até porque aqui a gente não tem puritanismo, não. Quem quiser colaborar também como apoiador, uma emissora precisa de apoiadores, né? Lógico. Fazer um elogio à Cobase, loja que tem aqui, porque você veja que eles têm funcionários, a caixa ali da Cobase, ela tem problema de fala. Tem. Mas muito atenciosa. Eu já fui lá 3 vezes. As 3 vezes que eu fui, peguei ela no caixa. Impressionante, e não né? fazer por causa daquela situação de cota social. Não. Fazer para dar oportunidade para a pessoa. E aí eu percebi o quê? Ela está na linha de frente. Sim. Ela não está ali escondida. Ela está ali, ela tem uma função que é a função mais importante para a empresa. O que é? A empresa quer faturar. Claro. Então ela está ali recebendo. Então, parabéns para empresas como a Cobas, que tem essa visão, né, de dar espaço para essas pessoas que precisam, merecem e são iguais e muitas vezes até melhor. Tem gente que está ali, se acha perfeito, você põe no caixa, vai fazendo lambança. Reforçando, dar acesso e permanência. Isso. Porque, infelizmente, até por questão de cotas, eu sei, como eu falei, é mais desafiador, precisa de mais tempo, pessoas às vezes colaborando, mas o que a gente vê a nível empregatício, enfim, até se coloca para cumprir alguma coisa e depois, claro, como qualquer pessoa, por exemplo, comigo com desenho, tem que ter uma paciência ímpar e aí, não temos como deslocar funcionário para ajudar e a pessoa é cortada, a pessoa não tem oportunidade. Se mantenha, bem lembrado também, né? Agora, Cristina, eu vou te dar uma informação boa. Você falou, meu desenho é só uma tristeza. Não fica assim, não. Você quer ver uma coisa? Nós temos aqui o empresário, né, o Roberto Barroso, o Ronaldo conhece. O Barroso sentaram aqui do meu lado. Eu falei, poxa, não sei o que ela Ele é engenheiro, né? Aí ele virou para mim e falou, Edu, eu sou engenheiro. Eu monto um prédio, mas com o uso da geometria ali no computador.
me pede para desenhar a casinha, não sai nada. Parece uma criança de 5 anos. Pareço uma criança que não entrou nem na escola. Então fica tranquilo, Cristina, não é só você. Né? Eu também. Fundamentalmente foi o fato de eu ser engenheiro, que eu sou um desenhista. Eu faço medidas técnicas para entender. Fernanda, um abraço. Cristina, Virgínia. Obrigada. Tempo, olha, até para passar pessoal aí, tempo não é hora, não. É tempo. É o seguinte, a previsão do tempo diz que hoje, quinta-feira, tempo, pode ficar uma leve garoa ainda hoje, mas será de calor. Amanhã também. Mas no final do dia, sexta-feira, mudança no clima. E você estava procurando, pensando em fazer aquele churrascão à beira da piscina ou na praia. Não vai dar, não. Porque a previsão do tempo diz que estava dentro de chuva sábado e domingo. Eu vou torcer para não ser assim, né? Mas, infelizmente, a gente também tem que pensar que não só de calor vive o ser humano. Precisamos de água para abastecer os nossos mananciais e temos qualidade de vida também. Para a natureza. Eu fiz aquele tema polêmico essa semana, Virgínia, repercutiu, hein? Que saiu um estudo do Repórter Brasil, que é muito sério, que na Baixada Santista só uma cidade está com água com potabilidade aceitável, que aí tem, as outras não estão. Alô, Sabesp, com a palavra a vocês, os microfones estão abertos para que vocês possam vir e mostrar a capacidade técnica. Eu sei que vocês até têm, né? A gente não quer aqui degladiar com a Sabesp esse tema, não. Mas é possibilitar, porque acontece isso. Houve alguma falha, está acontecendo alguma coisa, porque dizem que a água da Baixada Santista é super fluoretada, não sei o que, não sei o que lá, mas eu passo alerta. Não tome água do torneiro, e não é de hoje, é de muito tempo. Vamos embora? Vamos embora. Tchau. Tchau, tchau. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.